Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala família, tudo bem com vocês? Hoje tá começando mais um Pod Cota com duas mulheres incríveis, Carolina Cipriano e Thalia Zago. Muito obrigado por aceitar o meu convite, é uma honra ter vocês aqui comigo em mais um Pod Cota. Obrigada por convidar. Beijo, beijo! Então vamos lá, no episódio de hoje, o Podcota, a gente vai falar sobre algo além do palco e do aplauso. Vamos falar da vida através da arte. Recebo aqui duas mulheres incríveis que decidiram enfrentar o desafio praticamente impossível. Fundar uma companhia de dança independente em São Paulo. E a partir disso, transformar uma comunidade inteira. Carolina Cipriano e Thalia Zago são fundadoras da Encontrarte, uma verdadeira fábrica de talentos e um encontro de artes. E um centro de artes que é muito mais que um espaço físico, é um movimento, um propósito. Então prepare-se para ouvir suas histórias que vão te inspirar e emocionar e fazer representar o poder da arte. Muito obrigado novamente por estar aqui comigo. Duas mulheres maravilhosas que não tem muito o que falar, porque eu conheço vocês há anos, conheço a história de vocês. Vou apresentar um pouquinho para eles? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Mansão dos Nobres, que se você quiser fazer o seu evento, o contato deles vai estar aqui embaixo. Eu garanto um momento com muito conforto, um espaço inclusivo que vocês vão amar. Um beijo, Clodoaldo e Paulo, e segue o vídeo produção! Mansão dos Nobres, o lugar certo para fazer a sua festa. Se liga nessa piscina, 4x8, com a prainha para sua criança poder se divertir. Escada para acessar a parte mais funda da piscina. E esse pergolado lindo, maravilhoso para você tirar suas fotos. Um lindo espaço instagramável. E essa churrasqueira top, só de olhar dá vontade de assar uma carne. Geladeira, freezer, bancada. Agora, se liga nesse banheiro, um banheiro mais que especial. Esse banheiro aqui a gente pensou com muito amor, com muito carinho, para atender as pessoas com deficiência. O outro banheiro, chuveiro para tomar aquela ducha e ir embora arrumadinho, cheirosinho, chegar em casa daquele jeito. Vem pra cá, Mansão dos Nobres, aqui a sua festa está garantida. Voltando, lembrando que o contato deles vai estar aqui embaixo, então tudo de vocês para melhor pro seu evento, né? Então vamos lá. O que vocês estavam sentindo no dia que decidiram fazer a Encontrarte, fundar a Encontrarte? A Encontrarte começou com... Eu tinha uma ideia na minha cabeça, mas eu nunca pensei que ia abrir um espaço. Mas a Carol já tinha esse sonho há muito tempo. E a gente acabou juntando num projeto antes, que era uma companhia de dança que ia sair do Brasil, para competir em festivais fora, que era de um outro espaço, uma parceria que eu tinha com outro espaço, e ela dançava nesse grupo. E aí um dia ela tava me dando uma carona e ela falou assim, vamos abrir um espaço? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Ela falou, nunca pensei nisso, não quero isso de jeito nenhum. Porque eu tava esperando para terminar a faculdade e eu queria ir embora. Queria dançar em outro país, enfim, dançar. Mas sempre curti muito da aula, de verdade, acho que é a coisa que eu mais gosto, principalmente para criança. E ela tinha uma filha que na época era uma criança, né? E agora tem sua idade. Mais velha que eu? Um ano mais velha, né? Um ano. Sol tem Beijo, Sol. 16. E aí ela falou 2 assim, anos mais velha, eu tenho 14? Ela tem faz 17 esse ano, Sol. Beijo, Sol. E aí eu falei pra ela, não sei se eu quero abrir um espaço. Eu tava no último ano da faculdade, ela falava, não, Thalia, vamos abrir um espaço. Se você não quiser mais, amanhã te fecha e acabou. Só que aí a gente abriu e estamos aí até hoje. Ai, gente, é tão linda a história de vocês. Porque, gente, eu vi a Encontrarte crescer. Eu posso dizer, né, que eu vi a Encontrarte crescer. Sim. Porque, quando que eu comecei lá? E toda vez que eu vou naquela igreja... eu não faço ideia do nome da igreja. Eu, minha mãe, meu pai, a gente denominou aquela igreja a Igreja da Encontrarte. Não tem gente. E qual foi o maior não que vocês ouviram, mas como reagiram? Putz, maior não. Na verdade, acho que não a gente tem todos os dias, né? Porque a arte no nosso país ainda é um lugar muito difícil de trabalhar. A gente tem
essa questão e essa rejeição, às vezes, de muitas famílias, porque não acreditam muito, apesar de terem seus filhos ali e incentivarem, de certa forma, é até a segunda página, quando a gente entende que a criança tem um pouquinho mais de talento e que rola um investimento que daria para isso acontecer, às vezes vem uma resistência. Mas a gente continua acreditando, porque eu acho que a gente faz bastante a diferença no Eu não sei mundo. se é um maior não, porque ele nem é um não de verdade. É só um mas talvez. é um não, mas é um um não medo, que né? dói. É um receio das famílias, porque tem essa preocupação, tem esse preconceito, né, que existe ainda em muitas famílias tradicionais, e que pensam em ter seus filhos em algumas profissões mais tradicionais. E quando a gente se depara com alguma situação, começa a falar, é um desperdício de talento. Então, a gente tenta sempre resgatar e mostrar para essas famílias que não, que está tudo bem, que é possível, que dá, estamos aqui, somos a prova disso. Eu acho que ainda é a minoria, assim, pessoas como você, como a sua mãe, no caso, como a Carol, em relação a Sol, ainda assim são, por mais que não pareça, a minoria das famílias que falam, não, então vamos apostar nesse sonho, porque geralmente as famílias adotam um lugar assim, ainda é muito novo para pensar nisso. E pode ser que seja muito novo, mas pode ser que se você for pensar nisso mais velho, talvez não seja mais, entendeu? Entendo. Então, eu acho que é isso. Acho que esse não é o maior não, mas é o não que mais dói. Mas já teve caso de vocês verem, eu digo uma criança em relação a alunos, né? Porque querendo ou não, sempre vai ser uma criança, aos olhos de vocês, pelo menos. Já teve algum caso de alguma criança que vocês viram e falavam, poxa, essa criança tem talento, dá pra investir, e os pais falaram não e cortaram essa asa, assim? Muitos casos. Cara, Bastante. espero que não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Na verdade, quem responde por você e por aquilo que você quer, até os 18 anos são seus pais. Então, tem duas opções. Ou eles tocam e acreditam nisso com você desde o início, ou quando você puder, aí você acaba seguindo, se você ainda puder, né? E isso é o que eu vejo que é muito complicado, porque às vezes os pais tentam impor, ou tem duas opções, né? Ou os pais tentam impor os sonhos dos pais nos filhos, como eu não posso dizer na carreira de dançarino, mas eu digo na carreira de ator, porque é o lugar que eu tenho um lugar de fala, né? Os pais muitas vezes tentam impor aos seus filhos os seus sonhos de ser ator, de ser dançarino, de ser cantor. E às vezes, cara, a criança, o adolescente, só quer ser criança. Exato. Sim. E então eu acho muito bom sempre ter essa conversa, né, querendo ou não, porque é muito importante vocês conversarem com seus filhos. Ou vocês conversarem com seus pais também. É mais importante ainda, né? Verdade. E a arte salva. Pode contar um caso real que isso tenha acontecido, caso tenha acontecido com vocês? Eu acho que, na verdade, acontece todos os dias também. Assim como não acontece todos os dias, isso de arte salvar a gente. Todo dia ela resgata um pouquinho quando a gente... eu vou falar por mim agora, né? Muitas vezes eu acordo assim, penso, ai, meu Deus, que difícil, não sei o quê. Mas quando a gente lembra do propósito que a gente tem e estar naquele lugar e fazer o que a gente faz por tantas pessoas, é o que move a gente. Então, é o que me salva todos os dias. E eu acredito que, assim como a mim, para a Thalia não deve ser diferente. E para muitas pessoas que frequentam ali aquele lugar, né? A gente vê... a gente tem um espaço bem democrático, eu diria assim. Então, a gente recebe ali pessoas de diversas classes sociais. E a gente entende que ali é o resgate de muita gente. Muita gente chegou ali, a princípio, até por indicação de psicólogos, ela está passando, a criança tem crise de ansiedade, está com crise de pânico, e ali dentro se reconecta e revive ali. A gente vê a transformação das pessoas que frequentam ali o nosso espaço, seja lá por qual motivo tenham buscado aquele lugar. Então, a gente vê isso diariamente. Então, eu tenho certeza que a arte salva. E acho que esse é o nosso grande propósito de vida hoje. Eu chego a pensar nisso diariamente. Ai, que bonitinho. Eu acho que a arte é um caminho para acreditar. E... a gente fala arte no geral, só que ela tem várias vertentes. Então, o nome do espaço é justamente por isso, assim, encontrar-te. Porque eu acho que a arte te proporciona se encontrar. Independente do que você escolher dentro do aspecto arte, você sempre vai ter o seu espaço, entendeu? Então, acho que ela é um caminho para acreditar. E qual que foi o maior desafio pra vocês? Além de, todo dia, né? Porque viver de arte do Brasil... No Brasil já não é muito da hora, né? É meio complicado, assim. É um pouco difícil. É legal, mas é legal, desafiador, eu diria. Qual foi o momento mais difícil pra vocês da Encontrarte?
Eu acho que, sem sombra de dúvida, foi a pandemia, foi o processo pandêmico, Pô, verdade, porque né? a gente tinha muito pouco tempo de escola quando veio a pandemia, estávamos no nosso 2º ano de escola, e aí ter que fechar, a gente teve uma baixa muito grande de alunos, então a gente tinha uma expectativa muito grande para o ano de 2020, e aí a pandemia derrubou assim um pouquinho tudo, a gente ficou um pouco desesperadas, mas a gente conseguiu resistir e estamos aqui até hoje. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, esse processo pandêmico foi o ponto mais crítico assim do espaço, né? Não do nosso ideal, mas para manter aquele espaço em funcionamento e do jeito que ele está e funciona até hoje, foi o momento mais complicado da escola, assim, do espaço, né? É complicado dizer, porque a pandemia... Eu ainda tenho a visão que a pandemia foi um surto coletivo, sabia? Sim. Porque aconteceu muita coisa em pouco tempo. Sim. E é inacreditável pensar que faz pouco tempo também, Sim. entendeu? E, não, é inacreditável pensar que faz pouco tempo, mas já faz tempo, né? Porque, exato. tipo, ao mesmo tempo que foi, caraca, foi recentemente, mas foi já há 5 anos. Sim. Eu acho que a pandemia ela fez a gente perder um pouquinho dessa noção de tempo, Sim. assim, e de espaço, assim, sabe? Então, às vezes, eu me confundo. Tudo bem que eu também já não sou tão novinha. E, às vezes, eu confundo algumas coisas. Eu penso assim, será que aconteceu isso aqui? Que época que foi? Quando é que foi? Fiquei um pouco confusa, assim, sabe? Eu acho que foi realmente isso. Foi uma bagunça. E bagunçou a vida não só nossa, mas acredito que de muita gente, né? E eu não sei se é uma sensação minha, mas eu acho que a vida, depois da pandemia, ela ficou rápida. Sim. As coisas precisam acontecer cada vez mais rápido, cada vez mais ágil. Então, não sei, eu acho que até, tipo, essa aparição de tanta crise de ansiedade em todo mundo, ela acaba vindo disso, do mundo em 3 segundos, porque tudo agora precisa prender a sua atenção em 3 segundos, senão aquilo não vai acontecer. Então, acho que o pós-pandêmico, esse período que a gente está hoje, ele está cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Então, dá uma aceleração, assim, não sei. E o pior, 2 coisas. Uma, como que... Eita, meu Deus, me compliquei agora, hein? Virei um Eminem. E é muito complicado dizer isso, porque mesmo quando a gente fala isso, a gente ok, a gente pode falar isso, mas querendo ou não, tudo tá se encaminhando para piorar. A gente não... São poucas as exceções que fazem a gente diminuir a velocidade. Sim, eu acho porque que sempre a gente tá buscando o quê? Celulares melhores para ter mais velocidade. Internet melhor para ser mais rápido. Filmes mais curtos para você poder ver mais. Se você vê o TikTok agora, você vê que 50 vídeos em 1 hora. 30 vídeos por minuto. Sei lá, eu não faço ideia. E sempre tá indo mais rápido. E como que vocês sobreviveram à pandemia? Como, eu digo, vocês encontraram-se em relação, né? Porque sobreviver, nem a gente sabe, né? Quer falar? Na verdade, eu acho que o motivo de ter feito com que o espaço continuasse aberto e a gente também continuasse, assim, com um pouquinho de sanidade mental, foi ter tido a oportunidade de morar lá durante o período da pandemia. Então, nós nos mudamos para lá. Eu tenho a Sol, que você já falou, mas eu tinha a Luna pequenininha, ela tinha 1 ano e meio na época, e estar em casa com ela, nos primeiros 15 dias, a gente tentou ficar em casa, e aí ela ficou maluca, ela pedia para sair, o cachorro latia. Foi uma loucura. 15 dias insanos, assim, na nossa vida. Eu falei, não vai dar, eu vou morrer se eu continuar nesse apartamento. Minúsculo apartamento, criança, cachorro, a outra tentando fazer a aula. Falei, não vai dar. E aí a gente decidiu mudar para Encontrarte. E aí, quando a gente mudou para Encontrarte, foi eu, a Thalia, as meninas, o Belex, a gente ficou morando lá e a gente continuou dando aula online, né? E aí muitas crianças viam que a gente estava lá na escola e aí elas começaram a pedir: poxa, eu posso ir para ir com vocês, eu posso ficar aí, porque eu não aguento mais ficar em casa, tal. E aí a gente foi abrindo algumas exceções, conversando com as famílias. Todo mundo que ia para lá fazia o teste de Covid antes de entrar na Encontrarte. E aí a gente falava, se entrar aqui, a gente vai acampar aqui por um período. Então, muitas crianças passaram esse período lá junto com a gente. Ah, que da hora! Então, a gente fez um grande acampamento na Encontrarte. As crianças faziam o teste antes de ir e passaram lá com a gente esse processo, esse período, assim, sabe? Por 1 mês ficaram lá junto com a gente e faziam as aulas, e a gente acabou fazendo disso um pouquinho, tentando melhorar o cenário um pouquinho melhor, um pouquinho mais divertido, assim, do que era só aquele sofrimento de ver tanta gente sofrendo com tudo aquilo que estava acontecendo. A gente conseguiu esse resgate. Então, eu acho que isso fez a gente sobreviver e o espaço como um todo, porque as pessoas gostavam de estar lá
e continuaram sendo ativos, assim, sabe? Para ajudar e fazer com que a gente passasse por essa, né? Nossa, e é uma coisa muito louca, porque falando agora, assim, não parece que foram 2 anos isso, entendeu? Porque acho que todo dia era uma esperança de, não, amanhã as coisas podem voltar ao normal, semana que vem, semana que vem, semana que vem. Sempre é o semana que vem. E foram 2 anos de semana que vem, talvez as coisas voltem, ou não, talvez nunca mais as coisas voltem. E eu sou mais resistente do que a Carol, assim, eu acredito muito que a arte, o fato de você dançar, precisa ser lá, entendeu? Precisa ser naquele espaço adequado. Eu não sou muito a favor, assim, de aprenda online 100%, assim. Porque acho que dança vai além de estar na sua casa fazendo e se desenvolvendo. Faz falta um espelho, uma pessoa espelho, assim, uma pessoa que você pode dividir, uma pessoa que pode tirar a sua dúvida ali na hora. A troca, né? A troca então, é eu acho que importante. essa troca, no geral, em arte, ela faz muita diferença. Claro que existe a possibilidade de se desenvolver online, mas nunca vai ser igual. E eu senti a falta na pandemia do estar com todo mundo, entendeu? Porque por mais que você tenha uma pessoa ali online, quando você pode tocar, abraçar, cuidar, é diferente, muito diferente. Eu acho que a pandemia fez muita gente mudar, sabia? Fez. E, aliás, meus parabéns pela iniciativa. Eu digo meus parabéns pela iniciativa em relação do acampamento que vocês fizeram. Porque, cara, muita gente tava ficando doido. Tava, E não é, tipo, doido de brincadeira. Tava todo enlouquecendo. Eu digo por experiência própria. O meu condomínio, apesar de ser um condomínio grande, tava todo mundo enfurnado em casa. E os apartamentos aqui em São Paulo são cada vez menores, então... E qualidade são de cada vez vida menores e zero. mais caros. Sim. E você não tem espaço pra viver. Então, tipo assim, eu digo, por experiência própria, eu tava deixando a minha mãe louca e a gente... realmente, gente, pelo amor de Deus, vocês me conheciam. Eu era pequenininho, parecia que eu tinha uma bateria em mim, né? Eu não parava quieto. E imagina isso. Aí a gente comecei a andar pelo prédio, é o que eu tinha pra fazer, de máscara. Pô, imagina, eu asmático, com aquela máscara, era horrível. Por isso que eu não saía de casa também, além do Covid. Enfim, vocês acreditam que um corpo é uma ferramenta de transformação social? Totalmente. Por quê? Eu acho que transformação social depende de cada um, mas é o que te leva até o outro. O seu corpo é o que te leva até o outro, as suas ideias, a sua movimentação, a maneira como você se porta, é o seu principal objeto de transformação, de se transformar e de transformar o mundo. Caraca, faz... Literal. É que essa frase que você me falou ficou martelando na minha mente agora. Realmente, o seu corpo é o que te leva às outras pessoas. Literalmente, Aos né? outros lugares e a qualquer coisa, né? Sim. Eu acho que vai muito de encontro com o que ela disse anteriormente, que a gente precisa, as pessoas se espelham muito uns nos outros, né? Então, a gente tendo essa oportunidade de contar uma história com o nosso corpo, né? Com o corpo do outro, faz com que o outro se espelhe nisso e reflita sobre esse processo e queira, talvez, se inserir nesse meio e ser também um objeto de transformação social, que eu acho que é o que hoje a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Eu acho que a arte ela tem esse papel, sempre teve, e eu acho que cada vez mais, de fazer esse resgate mesmo, né? A gente estava falando há pouco sobre a questão de as pessoas estarem muito presas a algumas... celular e essa vida maluca, corrida, todo mundo sofrendo muito de crise de ansiedade e tal, e esse resgate pela arte, ele é necessário e ele se faz a partir de um corpo, de uma mente, de uma pessoa, e de várias ideias. Então, eu acho que é fundamental, né? Não tem o que falar, né? existe. Aí, mas o negócio, falar um adendo aqui, um negócio que é muito gostoso ver vocês falando sobre isso, porque dá pra ver que vocês realmente gostam do que vocês fazem. E vocês têm amor pelo que vocês fazem, sabe? Eu É muito falo bom. pra Carol que eu reparo muito, assim, na maneira como as pessoas andam, como elas param, como elas sentam, como elas se movimentam. É uma coisa, é a principal coisa, assim. Às vezes eu nem falei com a pessoa, mas eu fico buscando qual a história dela por conta da movimentação, talvez por conta da minha formação, que eu sou formada em dança, e a matéria que eu mais gostei da faculdade era História do Corpo. História eu gosto muito, é o que nos movimenta, né? Então, eu reparo muito e se a gente parar 1 minuto para reparar em volta, assim, cada corpo conta uma história. E quando você chega
até a pessoa, se você tiver reparado, feito essa leitura visual um pouco antes, você já sabe o que ela pode estar esperando de você. O assunto que você vai puxar, não sei. Não sei se é uma intuição minha ou se é depois que eu comecei a reparar nisso que isso mudou. Mas eu sempre penso isso. Cada corpo conta uma história. E se você chegar lá preparado, talvez seja mais fácil de interagir com o outro. Então, acho que casa com a pergunta que você me fez. Tipo, o nosso corpo é o que nos leva a ser sociais, entendeu? Realmente faz sentido, né? Porque se você se prepara para uma batalha, digamos assim, eu digo batalha em relação a se envolver com outras pessoas, você já vai estar preparado, né? Não tem o que falar. E qual a diferença de ensinar dança e educar pela arte? Eu não acho que tenha uma diferença. Eu só acho que ensinar dança está dentro de educar pela arte. Por quê? Porque dança é uma educação artística e acredito que arte, no geral, ensina. Qualquer coisa que a gente faz já nos coloca num processo de formação. Mas eu acho que nós, artistas, temos o hábito de enxergar a arte em tudo. Por isso, eu acho que arte é uma coisa muito ampla. Ela pode adotar a ciência, ela pode adotar o matemático, ela pode adotar tudo. Ela é só uma ferramenta para você desenvolver o seu melhor. Se você enxergar a arte naquilo, é arte, entendeu? Então, acho que dança está dentro desse contexto. Ensinar dança está dentro desse contexto. Entendi. Se a educação artística fosse levada a sério nas escolas, a sério assim, ela existe, mas ela não é uma aula, você pode dizer melhor do que eu, que todo mundo fala, agora tem aula de artes. Sim, a aula de artes é tipo, temos aula de arte, não vou tipo fazer aula nada. vaga, né? Exatamente. Aula vaga. Aliás, E aí, quando você fala na escola, não sei, você também pode me dizer, eu sou artista. Ou as pessoas dão risada, ou elas imaginam, tipo, que você legal. é vagabundo. Tchau. O pior é que é verdade. E aí, se não fosse enxergado dessa maneira, se não tivesse esse olhar, talvez a arte pudesse contribuir. Ela não precisaria ser uma matéria da escola. Ela podia estar em todas as matérias, porque ela seria uma grande ferramenta para o desenvolvimento de qualquer outra matéria. Sim, porque deixa tudo mais leve, né, querendo ou não. Pô, se a gente pegar... quantas vezes eu já decorei fórmulas matemáticas por música? Deixa tudo mais interessante. Sim, mais legal. Interativo. E deixa a gente, né, envolvido, digamos assim, né? Eu Exato. falo acho sempre pra Sol, ela odeia história, tá? E ela tem muita E tá dificuldade te inovando, Sofia. na escola com a matéria de história. E aí eu falo para ela, você precisa levar a história como se ela fosse um grande texto de teatro. E aí depois que ela começou a entender a história desse jeito, ela começou a entrar em outro lugar, né? As coisas começaram a ser um pouco mais fáceis, apesar da dificuldade dela, mas ela começou a ter um pouquinho mais de interesse. Então eu falo, decore isso daí, estude isso daí como se você fosse um personagem dessa história. Entenda isso como um texto de teatro, leia da mesma maneira. E eu acho que se todo mundo, né, assim, claro, cada um escolhe uma coisa, cada um trabalha de uma maneira, mas se tivesse esse olhar dentro das escolas, como ela disse, né, de levar a educação artística para outras esferas, talvez menos pessoas tivessem dificuldade na escola e a escola fosse um lugar mais interessante, assim, para todo mundo, né? Porque ainda eu acho que é bem segregado e existe só um formato. Mas eu também entendo a sua pergunta quando você diz a diferença entre educar por arte e ensinar dança, porque eu acho que tem muita gente que ensina dança, mas não tem esse amor pela arte como a Thalia, que é, né, uma professora de dança e que é apaixonada por arte. Então, tem muito lugar que ainda muitos profissionais que talvez ensinem dança por dança, porque não carreguem essa essência da arte na alma, assim, né? E que faz total diferença, porque a gente percebe o resultado. No resultado, a gente enxerga a diferença de quem ama o que faz porque ama a arte e de quem ensina por ensinar, né? Então, talvez existam, sim, alguns lugares que hajam dessa maneira e que não acredito que seja a maioria, porque eu acho que para você conseguir dançar, você precisa
ser bem artista. Não tem e muito. amar muito isso. Ai, gente, eu acho dança um negócio tão lindo, sabia? É tão gostoso, tipo, eu digo, em relação a ver os outros dançando e até dançar, porque você consegue se libertar, digamos assim, às vezes um sentimento que tá preso, algo que você quer falar e você não consegue expressar por palavras. Exato. Então, é muito mágico, eu diria. E você já pensaram em desistir em algum momento? E Nossa, o que várias vezes. fez vocês? Na verdade, ela pensa sempre. Eu penso que... Eu não consigo pensar em desistir, Ela porque não eu acho desistiu, isso. Sabe quando você falou assim, ó? Qual foi o maior não que você já recebeu? Não existe não pra Carol. Tipo, você fala não, é... Ok, pra ela é sim. É. Ela não desiste. Entendi. Não, porque eu Ela acho é brasileira do Ela é brasileira fundo, assim. raiz. Eu sou igual a você, pelo que eu tô vendo assim. Você todo dia acorda falando, Não sei se dá mais. não sei, cara. Aí depois Poxa. eu tô lá. Exatamente. E quando eu tô... A gente se liberta. Tipo, é diferente, mas todo dia eu penso, meu Deus, será? Eu todo dia acordo com aquela dúvida. Meu Deus, eu tenho certeza. Será que eu acordei mesmo? Será que eu não tô sonhando? Acho que minha consciência já tá até cansada de mim, mas eu também, eu penso muito, assim. Eu acho que às vezes a gente pensa demais, sabia? É. Às vezes a gente pensa, mas não é por mal. É porque a gente, cara, a gente tenta. E às vezes a gente não chega no onde a gente esperou. Então, às vezes, a gente só fica meio decepcionado. Não com os outros, mas sim consigo. É. Porque você pensa, cara, eu me esforcei tanto. Eu acordei cedinho, me arrumei, eu fui, eu estudei o texto, eu bati. E quando eu vi a obra pronta, não era o que eu achava. Eu falei, poxa... Mas é por isso que eu não gosto de ver alguns trabalhos... Alguns eu vejo porque, pô, tem que ver. Mas a maioria dos meus trabalhos, assim, que eu vou lá, eu não gosto de ver. Porque, cara, eu fico reparando em defeito. É. E eu não quero ficar reparando em defeito e ficar matutando aquilo na minha cabeça. Ah, mas isso não é de tudo ruim, porque essa autoavaliação e essa crítica é que nos faz evoluir, né? Não, por isso que eu penso falei que nisso. alguns eu não vejo. Porque alguns eu falei, cara, eu trabalhei tanto pra isso que eu vou ficar com a minha... Eu vou aceitar só as críticas positivas e vou ignorar o resto. E o que a sociedade... Eita, sociedade é fogo, né? O que a sociedade ainda não entendeu sobre o valor da arte? Putz, Acho que tudo. acho que muita coisa, na verdade. Eu não sei se tudo, mas muita coisa, porque... Já entendemos bastante. Eu acho que isso vem num processo de transformação, a gente vem num processo evolutivo em relação ao olhar, falando no cenário nacional, tá? Porque acho que no resto do mundo as coisas talvez sejam um pouco diferentes. Mas aqui no Brasil a gente percebe um crescimento dessa valorização da arte, então eu acho que existe um olhar para isso um pouco mais do que já teve um dia, mas ainda está longe de ser o ideal e de ser, assim... Um lugar confortável de fala para nós artistas, assim, tá bem longe desse ideal. Tanto é que muitas pessoas saem daqui, né, e vão viver de arte em qualquer outro lugar do mundo pela dificuldade que é encontrada aqui. Mas eu acho que isso vem mudando, a sociedade vem recebendo isso cada vez melhor, as pessoas, a gente percebe uma movimentação no cenário de pessoas consumindo, indo a teatros, indo a espetáculos, que antes era, sei lá, na época do meu pai, da minha mãe, acho que eles nunca tinham ido ao teatro, entendeu? Hoje, a gente vê isso, é mais comum, né? Então, É cultural. as pessoas têm recebido e têm frequentado mais. Está longe, volto a dizer, de ser o ideal, precisava de muito mais, mas é um caminho. Eu acho que é uma evolução, é um processo evolutivo que a gente vem construindo e é tijolinho por tijolinho, vai demorar, mas a gente vai chegar lá. E já tá bem diferente do que um dia já foi. Exatamente. Mas vem cá, o pós-pandemia, vocês acham, a pandemia em si, você acha que ela pode ter induzido, querendo ou não, as pessoas a não irem ao teatro? Porque, querendo ou não, na pandemia a gente tinha Netflix, a gente tinha Globoplay, a gente tinha YouTube, e a gente tinha tudo no conforto da nossa casa. A gente não precisaria ir ao cinema, e não precisaríamos ir ao teatro, a gente tinha tudo na nossa casa. Você acha que isso pode ter atrasado o desenvolvimento cultural da arte? Eu acho que não, porque a pandemia, ela teve muitas coisas ruins, mas uma das coisas que eu acho que eu considero boas é que a gente começou a consumir peça online ou tudo online que a gente tem Eu acho acesso. que criou esse espaço. A gente começou a consumir aquilo como um entretenimento, mas também possibilitou o acesso de muitas pessoas que talvez nunca nem fossem ouvir falar
de uma peça de teatro, entendeu? Então, eu acho que ela deu essa aproximada. E esse espaço também de teatro é coletivo. Então, estar lá é se manter num coletivo, entendeu? Então, eu acho que tornou mais curioso esse lugar de ir até o lugar assistir uma peça de teatro. Não sei se para o cinema Foi tão positivo, que acho que talvez tenha pego mais. Só que para o teatro, acho que de uma maneira muito louca, foi positivo, assim. Caraca, você quebrou totalmente a minha imagem que eu tinha, que eu tava pensando. Porque eu sei que teatro e cinema são coisas totalmente diferentes em relação a tudo, porque teatro, recentemente eu voltei a fazer teatro, aí eu cheguei à conclusão, quem faz cinema, quem faz tudo, qualquer coisa em relação a essa área, não faz teatro, gente. Muito louco. São universos completamente distintos. Se você pensa que fazer um filme é igual a fazer teatro, filho, vai estudar. Ou vai fazer uma peça, né? Porque é um mundo totalmente diferente. E falando em teatro, eu queria falar pra vocês e indicar o Teatro Bibi Ferreira, que é o teatro do meu amigo Tiesco. Beijo, Tiesco e Paty. Os espetáculos tem o Peter Pan, que eu tô participando, Os Três Porquinhos, a Branca de Neve. O endereço estará aqui embaixo e solta o vídeo produção. Wendy, eu não gostei desse final. E eles nunca mais voltaram? Wendy. Mais um pouquinho de cola. E aí, darei uma dica, vá aqui, ó. Vá até a cidade da tudo se transforma em crise. Nós somos um E os espetáculos que vocês viram agora é um pequeno, digamos, trechinho dos vídeos, dos espetáculos maravilhosos que tem no nosso querido, tão sonhado Bibi Ferreira. Muito obrigado, Tiesco e Paty, pela oportunidade. Beijos. E verdade, vocês podem comprar no site ou no teatro, na bilheteria, tanto faz. Lembrando que se você assistir um ingresso das peças infantis, o verso do ingresso te dá R$20 de desconto. Recomendo vocês comprarem, porque vale muito a pena. Vocês acreditam que se a gente cuida do nosso corpo, a gente pode ter uma saúde mental melhor? Sem dúvida. Eu acredito muito. Porque faz sentido. Não adianta você ter um corpo saudável e não ter uma mente mental. Uma mente saudável, né? Tem que ser um conjunto dos dois, eu acho. Eu acho que, na verdade, cuidar do corpo, né, seja dançando ou de qualquer maneira, é o que faz com que a gente mantenha um equilíbrio, né? Eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas, corpo e mente. Muito difícil você ter uma mente ok e um corpo ruim, não vai dar. E vice-versa, a mesma coisa. Voltando, entendeu? no assunto, não sei se voltando, mas eu acho que a pandemia também foi positiva nesse sentido, porque a gente estava tão preso em casa que as pessoas começaram a buscar um equilíbrio entre mente e corpo, que antes era mais, vou trabalhar aqui o dia inteiro e é isso. E trabalho, antes, era sinônimo de estar parado na frente de uma tela ou executando uma mesma movimentação e função para a mente e para o corpo. E aí, durante a pandemia, eu acho que as pessoas começaram a buscar essa válvula de escape e, para a grande maioria, era exercício em casa, uma maneira de se movimentar diferente, pilates na parede, dança online. Então, acho que, nesse sentido, foi positivo para que a gente entenda que, sim, se a gente conseguir manter uma saúde equilibrada, a nossa mente trabalha melhor, trabalha mais tranquilo, tem mais ideias, é mais criativa. Eu acho que a principal ferramenta para se trabalhar a mente é ter um corpo ativo. Sim. Caraca, que legal. Isso me fez lembrar... Cara, nada a ver aqui o que eu vou falar. Isso me fez lembrar que antigamente... Sabe por que os filósofos gregos, eles sempre tinham um corpo chapadão, lindão? Porque eles falavam, não adianta você estudar e treinar a sua mente
sem treinar seu corpo. Eu lembrei porque meu irmão me disse isso, tipo, nada a ver com o assunto, na minha opinião, mas eu me lembro porque não adianta, exatamente, é o que a gente tá falando, não adianta você treinar sua mente ou treinar só o corpo, você tem que treinar os dois. Não adianta ter um corpo Os dois caminham forte sem uma... juntos, né? É engraçado falar isso. É uma única coisa, na verdade. Sim. Vai ser um único corpo e precisa estar tudo em harmonia para que a gente esteja completo. E como que é educar / ensinar os artistas hoje em dia que são num mundo tão imediatista, que querem tudo na hora, querem ser na hora, eu quero agora. Como acho que é? que esse é o maior desafio dos professores no geral de hoje, assim, sabe? Não só de professor de artes, mas do professor como um todo é o maior desafio, sem dúvida, porque é isso, as crianças, os adolescentes, eles não sabem esperar o processo. E o processo, ele é fundamental para você chegar à excelência. Só que as pessoas não têm esse tempo, acham que não têm esse tempo e não se permitem esse tempo do processo. Assisti um vídeo ontem, inclusive, que fala sobre isso, muito interessante. É uma criança jogando uma bolinha e observando assim, onde a bolinha batia primeiro e aí depois para onde ela ia em segundo lugar. E aí ele observou todo o processo até chegar ao objetivo dele, que era conseguir com que a bolinha de ping-pong caísse dentro de um copinho. E ele falava justamente sobre isso, respeitar o processo. Só que hoje as pessoas não têm essa paciência, porque é tudo muito imediatista. As pessoas não querem esperar para chegar no 8º ano de balé para conseguir se formar e conseguir dançar. Não que precise só dançar quando se formar, não é isso. Mas elas querem dançar. Elas querem ser a melhor bailarina assim que entrarem na primeira aula de balé. E não vai dar. E não vai dar porque é um processo. Querem ser o melhor profissional, querem ser o melhor ator, o melhor bailarino, o melhor no primeiro dia. E não dá. É uma construção, né? E é o maior desafio da humanidade, acho que hoje. Da humanidade. Acho que essa ansiedade de conseguir tá tirando o prazer de respeitar o seu processo. Porque dentro de um processo de formação em arte, no geral, você se descobre, você se entende, você... E digo até assim, se entende em outras esferas que não só o meu andeor, a maneira como eu decoro, não é isso. É um processo de entendimento mesmo da sua personalidade. E passar por esse processo cada vez mais rápido entrega cada vez menos qualidade. Sim. Então, eu acho que a qualidade vem do processo. Se você passou por uma escola onde todo mundo respeitou a sua maneira de pensar para que te tornasse um ser pensante, você usufruiu do momento da escola. Se você passou a vida inteira só querendo terminar, talvez você tire as melhores notas, mas porque você decorou e aquilo não é mais tão importante para quem você é hoje, entendeu? Cara, minha professora de espanhol disse isso hoje. Devo me preocupar? Talvez. Faz muito sentido, porque, tipo, não adianta você... É o famoso... como que é? Pra que eu vou querer decorar a Bhaskara? Aí vem aquela pergunta. Você já usou Bhaskara na sua vida depois que você saiu da escola? Não. Você já usou Bhaskara? Não. A não ser que você seja engenheiro, matemático, físico, cientista, você não vai usar Bhaskara. Mas você tem que aprender para passar pelo processo. E eu acabei de parar pra pensar nisso e eu tenho que aprender Bhaskara. E o que a dança ensinou pra vocês que nenhuma faculdade poderia ensinar? Nossa, difícil essa. Vamos lá, escolhe uma, né? Porque deve ter ensinado um monte de coisa. Exatamente. Eu acho que, na verdade, assim, o maior aprendizado é esse, para mim, tá? Eu dancei de criança, adolescente, fiz uma pausa na minha vida, depois que tive a minha primeira filha. Retomei isso de uma outra maneira, por hobby, para manter meu corpo e minha mente em equilíbrio. Hoje faço aula ainda, esporadicamente, gostaria de fazer muito mais, mas acho que o que a dança me ensina todos os dias é sobre persistência, sobre a gente resgates, sobre ideais. Na verdade, são muitas coisas, realmente, mas eu acho que é isso. Principalmente o fato de, hoje eu encaro a dança, apesar de não ser mais tão novinha,
Eu entendo hoje que a dança ela não é um limitador. A minha idade não é um limitador, o meu corpo não é um limitador para que eu faça aquilo que eu gosto com o que eu sinto e o que eu posso, entendeu? Hoje eu entrego a dança e eu aprendi a respeitar nesse processo que eu me permiti viver, que foram fases, e eu acho que como tudo na vida, a vida é faseada, né? A gente chega num ponto de excelência, no auge da sua carreira, como bailarino, como ator, como não sei o quê. E existem vários caminhos que a gente pode seguir dali para frente, né? E o fato de continuar me permitindo fazer o que eu gosto é o que me faz ter vontade de todo dia estar lá e todo dia me entregar dentro daquilo que eu posso hoje, entendeu? Então, eu acho que é a persistência, essa resiliência que ela falou de nunca desistir lá no começo, sabe? Que para mim o não nunca foi não, ele é sempre um sim, porque eu acho que é isso o maior ensinamento que a dança me trouxe. Ouvi muitas vezes, tipo, talvez isso não dê mais, isso não é mais para você, e eu nunca me permiti estar nesse lugar. Então, eu acho que com a dança eu me tornei uma pessoa resiliente. Cara, que lindo. Eu acho que, pra mim, eu sou mais nova, né? Mas eu acho que o que a dança me deu, que nenhuma faculdade me daria, apesar da minha faculdade ter sido faculdade de dança, foi paciência mesmo. O que a gente acabou de falar de aproveitar o processo, eu aproveito não só o meu processo, eu aproveito o processo de todos os meus alunos, inclusive o seu, de ver essa pessoa com mais uma coisinha, mais uma sementinha, mais um passo dado, mais um crescimento. Então, eu não acho que qualquer faculdade, nem a de dança, me permitiria viver pacientemente e esperar o processo de cada um, ver até onde essa pessoa pode chegar hoje. Eu acho que foi a dança que me deu esse lugar, principalmente porque eu comecei a dançar, não era muito novinha, e eu tinha dificuldades que outras pessoas com a minha idade não tinham. Mas eu era apaixonada por tentar. Eu queria estar lá o dia inteiro, eu queria fazer aquilo o dia inteiro. E isso não mudou até hoje. Eu faço isso o dia inteiro, não só com o meu corpo, né? Hoje, mas de todos os meus alunos. Mas acho que essa paciência eu não aprendi com ninguém. Eu aprendi com o processo de aprender e ensinar a dançar. Eu acho que mais do que, digamos, uma aula, é o caminho até você chegar, né? Porque, assim, ok, eu tô aqui no podcast, tô aprendendo um monte de coisa legal com muitas pessoas, porque vem muitas pessoas diferentes. Porém, até eu chegar aqui, com quantas pessoas eu tive que falar? Com quantos nãos eu recebi? Sim. Com quantos ensinamentos? Quantos conselhos eu ouvi? Com quantas pessoas a gente passou até a gente chegar onde a gente tá? Eu fico brisando muito nisso, sabia? Porque imagina quantas pessoas a gente já teve contato e quantas pessoas a gente realmente já teve, digamos, tirou alguma coisa dela. Porque não adianta, assim, a gente conhecer alguém e não tirar nada disso. Sim. Não adianta, seria um tempo gasto, digamos assim. Então a gente precisa tirar, querendo ou não, um ensinamento, um exemplo, talvez até uma visão, quem sabe, um espelho de você no futuro, não sabemos. Nunca saberemos, no caso. Eu penso muito sobre isso. Eu falo que acho que, na verdade, nenhum encontro é por um acaso. Tudo tem um propósito na vida. Então, qualquer pessoa que cruze o nosso caminho é porque, por algum motivo, essa pessoa... tinha que estar ali, cara. Tinha que estar ali. E para te ensinar, para você aprender, para você ensinar, enfim, para essa troca acontecer. Então, nada é por um acaso na vida. Sim. E faz muito sentido, né? Porque, cara, como a gente já tinha dito, a gente sempre vai estar no lugar certo, na hora certa. Sim. No dia exato. Porque são... Gente, pelo amor de Deus, tem coisas que... como aquele exemplo que você tinha dito, não vamos falar aqui, mas... Cara, qual a probabilidade de você ter entrado ali naquele lugar, de você estar ali? Tudo tá escrito, na minha opinião. É a minha opinião, você não precisa seguir a minha opinião, é apenas minha ideia, né? A gente tem um destino, tá escrito o que a gente vai fazer. A gente basta saber se vai fazer ou não. A gente tem um livre-arbítrio. E você falou isso, agora eu fiquei pensando, dançar, atuar, cantar, é exatamente isso. É estar no lugar certo, na hora certa e no momento exato e ensaiar pra isso, entendeu? Sim.
se tem uma pessoa lá em cima e você é a pessoa que segura ela lá embaixo durante uma coreografia, você é a pessoa que tá com a hora certa, no momento exato, daquela pessoa que tá ali em cima. Exatamente. Porque se você não tiver ali naquele momento... Então é Aí tipo é um catástrofe. dançar um script de... eu acho que é isso, é aprender a estar no lugar certo, na hora certa e no momento exato. Porque a gente ensaia para que aquilo aconteça. Dançar, atuar, cantar. E se você parar pra pensar, o teatro é a mesma, é como se fosse isso, porém tem a vertente do se errar, tudo bem. É. Sim. Você não precisa... É o famoso, você pode... como que é? Seria legal você estar aqui, mas caso você não esteja aqui, você pode fazer Resolva. outra coisa, entende? Eu acho Caso legal não aconteça como a gente combinou, resolva. Exatamente, aí o problema é teu. Porque aí, né, vai ter que... como que é o nome? Improvisar. É a lei do improviso. O que importa é não parar o espetáculo. É isso. E dá pra viver de arte no Brasil? Com Dá. certeza. Cara, eu vejo muita gente falar. É muito complicado viver. Não é fácil. É viver em... Eu viver acho que em como fato, né? qualquer coisa, é um desafio. Talvez com um pouco mais de dificuldades pelo caminho. Mas eu acho que a principal coisa é o que a gente falou lá no começo, assim, a arte me ensinou a acreditar. Então, se você acredita que dá pra viver de arte no Brasil, dá pra viver de arte no Brasil. Eu diria que, na verdade, esse lugar aí, ele serve para qualquer coisa, não É. de arte. verdade. Eu costumo dizer muito isso para quase todo mundo que vem se aconselhar, assim, são muitas pessoas. Viver é difícil. Viver hoje é muito difícil. Você ser bom em alguma coisa é muito difícil. Para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você precisa de muito esforço, muita dedicação, muito estudo, muita entrega. Então, seja para ser um médico, seja para ser artista. Para qualquer coisa que você queira fazer, você precisa se entregar de verdade. Qualquer coisa que você não faça dessa maneira fica superficial. E aí você não vai ser um bom médico, do mesmo jeito que você não vai ser um bom artista, e você vai encontrar as mesmas dificuldades. Então, eu acho que desde o momento em que você se propõe a fazer alguma coisa, se você fizer com verdade, com amor, com o coração e com toda a sua entrega, vai dar. Vai dar. Mas vem cá. Eu fico pensando nisso, vou me abrir. À vontade. Eu fico pensando assim, eu falo isso pra Carol, às vezes eu mentalizo uma coisa nada a ver, e aí eu falo e ela dá risada. Mas eu fico pensando assim, tem muita coisa que as pessoas também podem se perguntar, tipo assim, dá pra vender móvel? Porque às vezes eu passo por uma loja de móveis e aí tem lá uma vitrine. Aquela vitrine fica lá, ó, eu penso assim, meu, será que essa pessoa vende sofá todo dia, assim, pra pagar a conta no final do mês? Sabe, essas sempre lojas Sim. enormes, assim, eu penso, meu... Mas- Esse imóvel já tá aqui faz 10 meses, Cara, pelo mas menos. eu preciso falar uma coisa, porque eu também pensava igual você. Mas aí eu parei pra pensar, quem disse que ia ser fácil? Quem isso. disse que qual profissão que é fácil Nada é hoje? fácil. Além de herdeiro, qual profissão Pois é fácil? Nem herdeiro é fácil, É, viu? porque vai golpe. Mas Quem qualquer chegou coisa em é você e falou, difícil. cara, vai ser fácil fazer isso. Não existe. Você tá no Brasil, cara. São quantos milhões de pessoas existem no Brasil? Não faço ideia. 20 milhões? Muito. 20. Não, Mais, cara, mais. são 200 milhões de pessoas batalhando pra dar certo. Quem disse que ia ser fácil? E não precisa ser fácil, é isso. é só você não parar. fazer, é só não desistir, né? Sim. É todo dia acreditar que aquilo vai dar certo, porque vai dar, porque é a sua verdade. Então, Não vai aceitem funcionar. os nãos da vida. Exatamente, eu porque- não recebo não. Nem Aprenda todo com a Carol. não, nem todo não é um não. Talvez seja só um talvez. Daqui a- ou um é sim pra daqui a disfarçado. pouco. Exatamente. Na volta a gente compra. Cara, só um adendo aqui, agora o Giuliano falando. Sempre quando eu vejo uma loja muito grande, assim, sempre vazia, só passa uma coisa na minha cabeça: lavagem de dinheiro. Depois eu. Pode falar? Tem uma ótica, tem no Tatuapé uma ótica indo pro shopping. Nossa, eu Mano, já sei qual mano, é. De olho. Não precisa falar. Não, mas eu tô tentando lembrar. A garota propaganda do cara é a. Patrícia Bravanel. A Patrícia Bavra... Uma ótica daquele... Mano, não faz sentido. E eu queria muito... Qual que é o caso? Qual é a profissão? Cara, dono da Óticas, que tem um... Meu sonho é te entrevistar, cara. Eu quero saber o que você... Brincadeira, dependendo de que for, não quero, não. E eu tenho... Eita, tem um aviso, ó.
tem um jogo que é um jogo rápido. Vou falar uma frase ou fazer uma pergunta e vocês têm que responder o mais rápido possível, ok? Tá bom. Vamos lá, vou fazer primeiro pra você e depois pra você. Eu sou em uma única palavra. Eu ou você? Você. Eu sou paciente? E você? Nada paciente. Eu amo como elas são opostas, mas elas são muito iguais ao mesmo tempo. Nada paciente. Eu também. Eu nunca, mas eu queria. Nossa. Eu nunca postei a minha vida abertamente, mas eu tenho essa vontade. Vontade estranha. Perdão, mas e você? É, eu nunca quis isso daí, não. Não é não? Já não basta o tanto que a gente é exposto sem querer. Eu acho que o que eu nunca fiz, mas também não sei se eu queria, é desistir. Hã? Nunca desisti de nada. Ai, Não, ela não desiste de nada. De nada. Mas eu não sei o que eu Eu acho gostaria. que... Ó, vou voltar ao meu. à vontade. Eu nunca gravei um filme, mas eu gostaria de trabalhar com audiovisual e não só o teatro, entendeu? Nossa. É uma É muito vontade louco. que eu tenho de entender, assim, o mundo do audiovisual. É um ótimo ponto. Tá, então eu vou falar, eu nunca fiz uma peça, mas eu gostaria, só que eu morro de vergonha. Por Pera, incrível que você pareça. diz... Por Você diz, incrível que pareça. você Eu diz não estar no cons- palco? Como atriz. Eu subo no palco e eu danço. Mas se eu precisar falar, não sai uma palavra. E eu tô falando aqui, né? Mas eu não consigo, é uma coisa maluca. Sério? Mas eu gostaria. Bom, ano que vem a Carol em cartaz. Se liga pro Tiesco. Faz igual o Tiesco fez comigo, decora. É. Domingo você tá no palco. E, pera, se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém, quem seria? Pra minha irmã, que já faleceu, mas eu tive a oportunidade de estar lá com ela mais tempo no hospital. Só que eu nunca estive porque eu tava sempre ensaiando. Eu não me arrependo. Mas se fosse hoje, ou se eu pudesse dar esse conselho pra alguém, seria... Fica lá. Só fica lá, porque pode ser que esse momento acabe. Eu diria aproveitar mais o tempo, né? É. E você? Eu acho que pra minha mãe. Pra minha mãe, porque às vezes... Vou chorar, porque eu choro também. Oh, meu Deus. E ela chorando ali também. Minha mãe... Ah, não consigo. Oh, meu Deus. Porque a minha mãe é uma pessoa muito querida e ela sempre está. É verdade. Sempre. E às vezes eu acho que, pela minha falta de paciência, eu não retribuo da mesma maneira. Oh, que bonitinho. Aí eu queria te dar um abraço, desmesa, chata. Ai, gente, vamos mudar de assunto aqui. Um lugar especial. Ah, encontrar-te, sem dúvida. É. É o meu lugar, sim. É um encontro de arte, não tem É o o que meu falar, lugar cara. no mundo. É incrível lá. Vocês têm... Cara, marca uma visitinha. Você vai se apaixonar pelo lugar. Se o maior medo... Nossa, eu não sou muito medrosa, não. Já me perguntaram isso várias vezes. Eu não tenho medo. Não sei, eu não sei te dizer assim qual seria o meu maior medo. Você não tem medo de altura? Não tenho medo de altura, não tenho medo de morrer, não tenho medo. Ô, louco. Juro, não sei. O meu é bem clichê, mas é esse o meu maior medo. Não estar com as minhas filhas, assim. Tipo, Oh, poder não é estar clichê com elas. não, gente. Que fofinho. É muito... Cara, Eu acho que meu maior medo é não poder me movimentar. Acho que é isso. Eu acho que o meu maior medo... É que bom que a pergunta não é pra mim. Se vocês pudessem resumir a missão da Encontrar-te em uma frase, qual seria? Posso começar? À vontade. Transformar vidas. Eu ia falar isso. Ah, Transforme a sua vida com gente, arte. vocês... É uma ligação tão bonitinha de vocês, de verdade. E agora, um conselho para todos os ouvintes. Bom, eu acho que o meu conselho vai muito de encontro àquilo que eu faço da minha vida, que é seja persistente, acredite no seu ideal e busque, corra atrás, porque eu acho que eu dessa forma, não sei se eu acredito em felicidade plena, né? Mas eu acho que se a gente busca fazer aquilo que a gente ama, viver da melhor maneira possível, a gente tá mais próximo do ser feliz ideal, assim, sabe? Então, eu falo muito isso para as minhas filhas, então é o conselho que eu costumo dar para muita gente. Seja feliz. Não importa, escolha alguma coisa que te faça feliz, que te complete, porque aí vai fazer sentido a sua vida. E o resto não precisa estar. Caraca. O meu conselho para todo mundo é se entregue a qualquer coisa e qualquer pessoa que você queira. Se entregue. Entregue-se. Ponto.
Cara, são ótimos conselhos. Cara, eu vou dar um conselho também. Não, uma pergunta não foi direcionada a mim, mas eu vou dar um conselho também. Acredite em si. Pronto. Porque se você não acreditar em você, eu queria conseguir seguir o meu conselho. Olha só que hipócrita. Se você não acredita em você, Quem vai fazer isso? quem vai acreditar? Por que os outros vão acreditar em você se nem você acredita em você? É pesado, né? Falar isso. Como vocês gostariam de ser lembradas? Eu gostaria de ser lembrada por uma mulher que fez a diferença na vida dos outros. Então Eu vai, acho já vai que- ser, já é. Relaxa. Eu acho que eu gostaria de ser assim. Não preciso de mais do que isso, mas fazer diferença. Eu também acho que diferença ou importância, assim, pra alguém ou pra aqueles que pra mim são importantes. É isso. Ai, que bonitinho. Gente, vocês são muito fofas. E se vocês pudessem dar um conselho pra vocês do passado? Lá quando vocês estavam começando, quando vocês estavam talvez fundando a Encontrarte, qualquer tempo do mundo. Se vocês pudessem dar um conselho, qual seria? O meu seria o mesmo que você se deu agora. Acredite em você. Acredite nas suas ideias, acredite em si. É o conselho que eu dou todos os dias pra todo mundo, mas... É um ótimo conselho. Não tem o que falar, né? Porque, cara, se você acredita em você, não tem quem não acredite. É. Porque, tipo, se você acredita em você, você não precisa de mais ninguém. Exato. Esse é um fato. Se você se ama, se você consegue ser feliz sozinho, por que você vai ter alguém? Ok, não falando que... Não Sim. precisa de ninguém não no precisa mundo. de as ninguém no pessoas mundo. precisam, né? Exatamente. A não ser que você seja um bicho do mato, né? Mas é bem raro. Eu digo, se você ter alguém é bom, mas você tem que saber aproveitar a si mesmo. Porque às vezes é necessário. E, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês. Sim, infelizmente, o nosso podcast, o nosso bate-papo chegou ao fim. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e meus pais, a Renata da Festa de Lembrancinha aqui dessas canecas maravilhosas. Hidrate-se. A Mansão dos Nobres, ao Teatro Bibi Ferreira. Um beijo, Pati e Theo. E Theo também, e Chesco. E é claro, a vocês, pessoal, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é claro, pessoal, a vocês, duas mulheres maravilhosas, que eu me inspiro bastante. Porque não tenho o que falar, gente, a história de vocês é maravilhosa. E eu tenho uma última pergunta, pera, não sai do vídeo ainda, pessoal. E transformar vidas por meio da arte, dança, canto, pode? Pode, cota! Então vem comigo, galera.